Olá, boa tarde. Hoje é 1/4 de 2025, 1 de março de 2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. E que o Espírito Santo fale no seu coração. Então, que Deus me abençoe que Deus me abençoe. Que Deus me abençoe, me dê força, vigor, coragem, disposição, sabedoria, inteligência, que o Espírito Santo fale no meu coração e que o Espírito Santo me guie também. Que eu desejo para você, eu desejo para mim. E desejo também coisas boas para mim. Oro por mim, eu oro por você. Em nome de Jesus. Aí o que é que Deus vai fazer? Deus vai abençoar tanto a mim como a você. Com saúde, com paz, né? Força, vigor, coragem. Então, se você quer tudo de bom e não quer o seu próximo bem, então você está perdendo muito. A vida eterna, a salvação. Então não perda. Não perda de jeito nenhum a vida eterna. Então, Antigo Testamento, parte 2383. Então, 1 Crônica, capítulo 11, versículo 9. Ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Então, o rei Davi ele ia aumentando e crescendo. Em tudo que ele fazia, ele estava sendo abençoado porque o Senhor era com ele. Naquele tempo, o rei Davi, o filho de Jessé, lá em Israel, há quase 3.000 ou mais de 3.000 anos atrás. Então o rei Davi estava crescendo e aumentando, porque Deus era com ele. Deus era com ele. Então Deus, ele é de acordo com tudo aquilo que você faz, que é a vontade dele, que é de acordo com a vontade dele. Então aquilo que é contrário à vontade dele, ele não está de acordo com você. Então se você faz algo que é contrário à vontade do Senhor, que é mau aos olhos do Senhor, então o Senhor não está de acordo. O Senhor não está se agradando. Então o rei Davi estava crescendo e aumentando, porque o Senhor era com ele. Então, por isso que eu digo assim, Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição. Que Deus lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Porque quando Deus abençoa a gente, é outra coisa. A saúde é a bênção de Deus. Saúde. Saúde é a bênção de Deus. Livramento é a bênção de Deus. Proteção é a bênção de Deus. Força, vigor. A vida é uma bênção de Deus. A vida eterna é a maior bênção que uma pessoa pode alcançar. Então, para alcançar a bênção, a pessoa tem que crer, tem que querer. Entendeu? Deus, ele já nos garantiu vivendo Jesus morrendo na cruz e ressuscitando. Só que a pessoa tem que tomar posse, a pessoa tem que confessar e se batizar. Então, Deus ele vai estar de acordo com você se você estiver de acordo com a palavra dele, com a vontade dele. Então, se você estiver fazendo algo que é contrário à vontade dele, então ele não está no seu mesmo acordo. Então, ele não está. Então, só se estiver de acordo com a vontade dele. Se fere os mandamentos, os ensinamentos, os princípios bíblicos, então Deus não está de acordo. Você pode até estar crescendo, bombando. Pode até... Sabe o que ele falou? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque te ergue até o céu, será abatido até o inferno. Então, Corazim, Betsaida, era um lugar que estava crescendo, aumentando, bombando. Naquele tempo em Israel, não no tempo de hoje. Deus disse que eles seriam abatidos até o inferno, porque eles não criam. Então, ia Davi cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor dos Exércitos era com ele. Não quer dizer que a pessoa não esteja aumentando nem crescendo em algo, não quer dizer também que o Senhor não esteja na vida da pessoa. Porque muitas das vezes Deus está de acordo com a pessoa está fazendo a vontade de Deus e não está aumentando. Lembra de Noé? Noé pregava, Noé dizia, vai haver o dilúvio, e todo mundo não acreditava, ninguém acreditava em Noé. Quem foi que foi salvo? Só Noé e a família dele, porque creram. E Noé fez a arca. Se todo mundo cresce e passasse a fazer arcas, barcos grandes, embarcações, se as pessoas pegassem um modelo
da arca que Noé estava fazendo, elas poderiam ter poderiam ter sido salvas. Então, Marcos 16, versículo 15. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, quando você crê, você se batiza, você está fazendo uma nova aliança. E de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Uma coisa eu tenho que dizer para você, eu tenho que ser verdadeiro, sincero. Isso tem que lhe chamar a atenção. Você tem que ser... A sua atenção tem que ser chamada, a sua atenção tem que ser despertada. Você tem que ouvir isso. Por mais que seja desagradável. Por mais que seja desagradável. Mas você tem que ouvir. A sua atenção tem que ser chamada, por mais que seja algo desagradável. Por mais que seja algo que você não gosta, que você não quer, mas a sua atenção tem que ser chamada. Nesse sentido da vida eterna, da salvação. Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então tem gente aí que está ensinando, pagando os outros, ensinando, dizendo que não precisa confessar Jesus, dizendo que não pode, que não é obrigado, que isso é só um mergulho, não tem nada a ver. Mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma imersão, uma imersão. Você está simbolizando que está sepultando uma velha criatura. Não simplesmente isso, que você vai continuar o mesmo ser humano, mas você está fazendo uma nova aliança. Isso tem religiões que não gostam porque não crê, porque não quer ensinar assim, e quer ensinar o errado, que quer ensinar as pessoas a ir para o inferno. Tem religiões que quem está guiando é o diabo, demônios, espíritos imundos, espíritos malignos, o reino das trevas. E está cada vez mais induzindo, levando as pessoas à perdição eterna. Quando alguém deixa de ensinar aquilo que Jesus ensinou e aquilo que Jesus mandou, então a pessoa está sendo influenciada pelo diabo. Quando a pessoa ensina aquilo que Jesus Cristo mandou, por mais que a pessoa seja um pecador, a pessoa está sendo usada por Deus. Então, quando você ensina o que Jesus ensinou, quando você passa o que Jesus ensinou, quando você ouve o que Jesus ensinou, você está sendo abençoado com a vida eterna.